Ó, preparado? Ó, você tem que tirar lá, hein? Você já toma. É. Tem que botar tudo certinho, tá? Vai, uma dessa pra você, vai. Vai, fala. Tirou. Mais uma, vai ser 6. Passa aqui. Vai, baixa pra mim. Baixa aí. Passou, vai. Bora. Caralho. Vamos pros dois. Vai ter que acabar, filho. Tranquilo, devagar, pode devagar. Ih, velho. Arrumar, tranquilo. Sem pressa. Ele também não tá puro, né, negão? Porque você fica sem fazer. Aí puro não vai fazer não. Quê? Não vai fazer não. Qualquer hora de cara limpa assim.